Hoje, tem jogo em que o favoritismo engana e muita gente vai errar a leitura de jogo sem observar o contexto correto. Em vez de palpite pronto, eu vou te mostrar qual placar realmente faz sentido nos jogos de hoje. Olhando o contexto, elenco, desfalques e o comportamento real das equipes. Aqui é futebol analisado com contexto e leitura de jogo, não com achismo. Nós somos o Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa o Quem Vencerá, Jogos de hoje. Jogo 1. Como e Torino. Jogo entre equipes de meio de tabela com leitura clara de risco moderado e sem margem para domínio absoluto. O Como 1907 atua com escalação titular, preservando sua espinha dorsal e mantendo continuidade entre defesa, meio e ataque. Sem rotação estrutural, o que sustenta seu modelo de posse e controle territorial. O Torino chega com um misto leve, preservando setores-chave, mas com ajustes pontuais que afetam a fluidez ofensiva e reduzem a intensidade da pressão alta, sem anular completamente sua competitividade. Em termos emocionais, o Como apresenta perfil estável, reage bem ao jogo e mantém padrão mesmo sob desvantagem mínima, enquanto o Torino oscila mais durante as partidas, caracterizando cenário instável, sensível ao primeiro gol. Taticamente, o Como depende de posse e organização, dependência média, compensada por automatismos bem treinados e liderança em campo, oferecendo redução de risco forte. O Torino tem dependência maior de execução individual e transições, dependência média-alta, com redução de risco limitada, o que impede cravar favoritismo mesmo contra um adversário direto. O cenário geral é de alerta, com jogo controlável, mas sujeito a empate por equilíbrio estrutural e respostas semelhantes dos dois lados, justificando o placar sugerido de 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Bayern München e Augsburg, duelo de Bundesliga, com favoritismo claro do Bayern, mas que exige leitura de risco sem exageros. O Bayern entra com escalação titular, tratando a competição como prioridade, mantendo continuidade total entre os setores e preservando seus principais automatismos ofensivos e defensivos. O Augsburg também atua com titular, sem rotação estrutural, porém com elenco mais curto e menor margem de ajuste durante o jogo, sendo mais impactado por qualquer desvantagem inicial. No aspecto emocional, o Bayern apresenta perfil estável, com alta capacidade de controle mesmo após sofrer gol, enquanto o Augsburg oscila mais sob pressão, caracterizando comportamento instável, especialmente fora de casa. Taticamente, o Bayern tem dependência média de posse e pressão alta, compensada por profundidade de elenco, lideranças claras e execução coletiva consistente, o que garante redução de risco forte. O Augsburg depende mais de transições e eficiência pontual, dependência média alta, sem mecanismos robustos de contenção quando é empurrado para o próprio campo. O cenário é controlado, com domínio territorial do Bayern, risco de resposta isolada do Augsburg, mas com tendência de vitória do favorito sem caracterizar zebra, sustentando o placar sugerido de 3-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Burnley e Tottenham. Jogo com favoritismo claro do Tottenham, mas que exige leitura técnica de risco e não permite excesso de confiança. O Burnley entra com escalação titular, sem rotação estrutural, porém com elenco curto e pouca margem de ajuste competitivo, o que o torna vulnerável ao controle do adversário. O Tottenham também atua com titular, tratando a partida como prioridade, mantendo continuidade entre setores e seus principais automatismos ofensivos. Em termos emocionais, o Burnley apresenta perfil instável, com dificuldade de reação
após sofrer o primeiro gol e queda de organização sob pressão, enquanto o Tottenham demonstra comportamento estável, com boa gestão emocional, mesmo em jogos fora de casa. Taticamente, o Tottenham tem dependência média de pressão alta e execução coletiva, compensada por profundidade funcional de elenco e lideranças em campo, garantindo redução de risco forte. O Burnley depende mais de esforço defensivo contínuo e bolas longas, dependência média-alta, sem mecanismos consistentes de redução de risco quando perde o controle do jogo. O cenário é controlado, com domínio territorial do Tottenham, possibilidade de reação pontual do Burnley, mas tendência de vitória do favorito em jogo competitivo, sustentando o placar sugerido de 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. Manchester City e Wolverhampton. O Manchester City entra com titular completo, mantendo espinha dorsal e automatismos táticos, enquanto o Wolverhampton terá misto leve, preservando parte de seu setor defensivo. A estabilidade emocional do City é estável, com forte capacidade de redução de risco graças à profundidade de elenco e liderança em campo. A dependência estrutural do City é média, facilmente compensada pelo elenco titular. Wolverhampton, apesar de apresentar instabilidade em momentos de pressão, não possui recursos suficientes para inverter o favoritismo. A leitura tática indica posse de bola controlada e pressão moderada, explorando a fragilidade defensiva do visitante. Cenário classificado como cenário controlado. Zebra improvável. Domínio técnico claro. Mas sem exageros, placar plausível, 3-1 City. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. Fiorentina e Cagliari. A Fiorentina entra com titular completo, mantendo espinha dorsal e continuidade tática, enquanto o Cagliari terá misto estrutural, quebrando a conexão entre setores-chave. A estabilidade emocional do time da casa é estável, com forte capacidade de redução de risco graças à liderança em campo e profundidade de elenco funcional. O Cagliari apresenta instabilidade e depende alta de execução individual, aumentando vulnerabilidade diante de pressão organizada. Taticamente, a Fiorentina tende a controlar posse e explorar transições rápidas, minimizando riscos de contra-ataque. Cenário classificado como cenário controlado. Favoritismo sólido. Zebra improvável, placar plausível, 2-0. Fiorentina. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. Bournemouth e Liverpool. O Liverpool entra com titular completo, mantendo automatismos e espinha dorsal, enquanto o Bournemouth terá misto leve, preservando apenas parte do setor defensivo. A equipe visitante apresenta estabilidade emocional sólida e forte capacidade de redução de risco, com lideranças experientes em campo e profundidade de elenco funcional. O Bournemouth, apesar de mostrar organização, depende média de execução individual, o que limita a reação frente à pressão intensa do Liverpool. Taticamente, os visitantes devem controlar posse e explorar transições rápidas, aproveitando falhas do adversário. Cenário classificado como cenário controlado. Favoritismo técnico evidente. Zebra improvável. Placar plausível 1-3. Liverpool. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 7. Sevilha e Athletic Bilbao. O confronto coloca duas equipes de nível próximo, com o Sevilha entrando em campo com misto leve, preservando a espinha dorsal, mas com ajustes pontuais por gestão física, enquanto o Athletic Bilbao mantém formação titular. Em termos emocionais, o Sevilha vive um contexto mais instável, ainda oscilando após resultados irregulares, enquanto o Athletic mostra maior consistência competitiva. Taticamente, o Sevilha
depende média de controle de posse para se impor, algo que perde eficiência sem força máxima, enquanto o Athletic compensa com pressão coordenada e boa continuidade entre setores. A capacidade de redução de risco do Bilbao é limitada, suficiente para equilibrar o jogo, mas não para impor domínio total fora de casa. Cenário classificado como cenário de alerta. Partida sensível ao primeiro gol e com risco real de equilíbrio, com 1-1 até o fim. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 8. São Bernardo e Mirassol. O jogo coloca frente a frente duas equipes competitivas da mesma faixa de desempenho, com o São Bernardo entrando em campo com misto leve, preservando sua espinha dorsal, enquanto o Mirassol mantém escalação titular pela importância direta do confronto. Em termos emocionais, ambos apresentam perfil estável, mas o São Bernardo mostra maior sensibilidade quando sofre o primeiro gol. Taticamente, o Mirassol depende média de controle de posse e boa circulação entre linhas, algo sustentado pela continuidade entre setores, enquanto o São Bernardo busca intensidade e transições rápidas, modelo que perde eficiência sem força máxima. A capacidade de redução de risco do Mirassol é limitada, suficiente para equilibrar fora de casa, mas não para controlar totalmente o jogo. Cenário classificado como cenário de alerta, confronto equilibrado, sensível ao primeiro gol e com risco real de empate com 1-1, sugerindo divisão de pontos. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 9. Arouca e Sporting Lisboa. O Sporting chega para o confronto com escalação titular, preservando totalmente a espinha dorsal pela importância competitiva do jogo, enquanto o Arouca entra com misto leve, mantendo estrutura defensiva, mas com ajustes em setores de apoio. Em termos emocionais, o Sporting apresenta perfil estável, com histórico de boa resposta mesmo em cenários adversos, enquanto o Arouca mostra leve instabilidade quando é pressionado desde os minutos iniciais. Taticamente, o Sporting tem dependência média de controle de posse e pressão alta, bem compensada pela continuidade entre setores e liderança em campo, enquanto o Arouca tende a baixar linhas e buscar transições, modelo que perde eficiência contra equipes que sustentam ritmo alto. A capacidade de redução de risco do Sporting é forte, permitindo controle do jogo mesmo fora de casa. Cenário classificado como cenário controlado, favoritismo sustentado e zebra improvável dentro da leitura atual com placar plausível em 0-2 para Sporting. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 10. Lecce e Lazio. O duelo coloca um Lecce competitivo em casa contra uma Lazio, que chega como favorita técnica, mas com um misto leve na escalação, preservando a espinha dorsal e gerindo desgaste físico. Em termos emocionais, a Lazio mantém perfil estável, com boa leitura de jogo mesmo em cenários adversos, enquanto o Lecce mostra comportamento instável quando sofre o primeiro gol. Taticamente, a Lazio depende média de controle de posse e organização entre linhas, algo sustentado pela continuidade entre setores, enquanto o Lecce aposta em intensidade e bolas diretas, modelo que perde eficiência contra equipes mais maduras taticamente. A capacidade de redução de risco da Lazio é limitada fora de casa, suficiente para sustentar favoritismo, mas sem margem para domínio absoluto. Cenário classificado como cenário de alerta, jogo sensível ao primeiro gol e com risco controlado, mas real com placar plausível em 1-2 para a Lazio. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 11. Villarreal e Real Madrid. O confronto acontece em um contexto competitivo relevante, com o Real Madrid entrando com misto leve, preservando a espinha dorsal e fazendo ajustes pontuais por gestão física, enquanto o Villarreal atua com escalação titular, buscando impor ritmo em casa.
Em termos emocionais, o Real apresenta perfil estável, com boa capacidade de resposta mesmo em desvantagem, enquanto o Vila Real oscila para instável quando não consegue sustentar pressão inicial. Taticamente, o Real Madrid tem dependência média de execução individual, aliada ao controle de posse, compensada pela profundidade de elenco e automatismos mantidos, enquanto o Villarreal depende de intensidade coletiva e ocupação ofensiva. Modelo que perde eficiência quando o jogo fica mais controlado. A capacidade de redução de risco do Real é forte, permitindo administrar momentos adversos sem perder o plano de jogo. Cenário classificado como cenário de alerta, com favoritismo existente, mas jogo sensível ao primeiro gol e sem margem para domínio absoluto com 1-2 para o Real Madrid. Quer mais análises como essa? Comenta aí, jogo 12. Palmeiras e São Paulo, clássico com peso competitivo alto e leitura de risco obrigatória. O Palmeiras entra com misto leve, preservando a espinha dorsal, mas com ajustes pontuais por gestão física, enquanto o São Paulo vem com escalação titular pela importância direta do confronto. Em termos emocionais, o Palmeiras apresenta perfil estável, acostumado a jogos grandes e com boa resposta mesmo sob pressão, enquanto o São Paulo oscila para instável quando não consegue impor seu ritmo inicial. Taticamente, o Palmeiras tem dependência média de controle de posse e organização entre setores, algo que se mantém mesmo com rotação leve, enquanto o São Paulo depende média de intensidade e execução coletiva, modelo que perde eficiência se não sustenta pressão constante. A capacidade de redução de risco do Palmeiras é limitada, suficiente para evitar descontrole, mas não para transformar o jogo em domínio absoluto. Cenário classificado como cenário de alerta. Clássico sensível ao primeiro gol, com equilíbrio real e risco controlado, mas presente até o fim, com placar plausível em 1-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 13. Botafogo e Bangu. O confronto coloca um Botafogo mais organizado e pressionado por resultado, diante de um Bangu que entra como franco desafiante, em um contexto de diferença técnica clara, mas com nuances importantes de gestão de elenco. O Botafogo tende a utilizar uma escalação de misto leve, preservando a espinha dorsal defensiva e o eixo central, mas com rotações pontuais, motivadas por calendário e controle físico, o que não rompe a continuidade entre setores. O Bangu atua praticamente com força titular dentro de suas limitações, porém com elenco curto e pouca margem de ajuste tático. Em termos emocionais, o Botafogo apresenta um perfil estável, acostumado a lidar com a obrigação de propor o jogo, enquanto o Bangu opera em um estado mais instável, especialmente quando sofre o primeiro gol e precisa se expor além do planejado. Taticamente, o Botafogo tem dependência média de controle de posse e pressão territorial, compensada por profundidade de elenco funcional, lideranças em campo e automatismos consolidados, configurando uma capacidade forte de redução de risco, mesmo sem força máxima. O Bangu depende altamente de organização defensiva e transições isoladas, cenário que perde eficiência quando o adversário mantém controle emocional e ritmo. O jogo se enquadra em um cenário controlado, com favoritismo do Botafogo sustentado pela estrutura coletiva e pela capacidade de neutralizar riscos ao longo da partida, projetando um resultado favorável de 2-1 sem necessidade de domínio absoluto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo.
E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo. Menos palpite. Mais leitura de jogo. Valeu!